No vídeo de hoje eu vim dar dicas de como analisar e conhecer melhor um fundo imobiliário, principalmente do tipo tijolo, e que o seu segmento aí pode tomar várias direções. Mas lembrando que esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda de ativos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, sou canal de Diarista Investidora e você é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar falando, gente, desse fundo imobiliário Galg 11, um fundo que eu tenho considerado aí um fundo bom, tá? Mas lembrando que esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda de ativos. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, nos indicadores. É algo que eu recomendo quando você for entrar em um fundo imobiliário, você tem que analisar qual o tipo de fundo, qual o seu segmento, no que esse fundo investe. Você tem que saber quanto que esse fundo tem de patrimônio, ou seja, quanto que ele tem em reais aplicado em investimentos para trazer rendimento para dentro do fundo e consecutivamente remunerar os seus cotistas. Você tem que procurar saber, se for um fundo de tijolo, onde está localizado os seus imóveis, quem são os seus inquilinos, né? Que tipo são os seus contratos. É bom também dar uma olhadinha no tempo médio, né, da duração desses contratos, onde está localizado esses imóveis. Bem, pessoal, não leve esse vídeo como indicação de compra, mas agora vamos dar uma olhadinha nos indicadores desse fundo. Bom, o preço da sua cotação nesse momento é de 8,23 centavos. Seu valor patrimonial está a 9,29 centavos. Isso, pessoal, já nos dá um PVP de 0,89%. E o PVP é importante? Sim, porque o PVP é um índice, é um indicador que vai nos mostrar se esse ativo está sendo vendido caro, barato, pelo seu preço justo. Como eu já falei no início, o valor que o mercado está pagando, disposto a pagar nesse momento, é 8,23 por cota, porém o seu valor patrimonial por cota é de 9,29. Então a gente já vê que o ativo vale mais e está sendo vendido barato. Aí a gente já vê também o seu PVP. Também quero estar falando dividend yield, quanto que está o seu dividend yield nesse momento. Ele tem pago aí nos últimos 12 meses um dividend yield, ou seja, a remuneração, né, que vem aí das cotas, das cotas que o investidor compra. O seu dividend yield está a 11,88%. Liquidez diária, pessoal, a sua liquidez diária passa de R$400 mil em volume de negociações diário. E é bom a gente entender o tamanho, né, da liquidez. É bom a gente entender se a liquidez é alta, se é baixa. Sim, porque a liquidez vai nos mostrar se é fácil ou difícil entrar e sair deste fundo. Ou seja, é fácil ou é difícil comprar ou vender os seus ativos a hora que você quiser, tá bom? A outra coisa também, pessoal, esse ativo, esse fundo imobiliário, quantos imóveis esse fundo imobiliário tem? Pessoal, nesse momento ele tem 5 imóveis, ou seja, ele tem 5 galpões logísticos, né, distribuído pelo Brasil, tá? Esse fundo imobiliário, pessoal, é do tipo, tijolo. E qual o seu segmento? O seu segmento é logístico, porque um fundo de tijolo ele pode seguir o segmento de galpões logísticos, lajes corporativas e salas comerciais, shoppings, o segmento de educação, como edifícios de universidades, agências bancárias. Mas nesse caso, esse fundo é um fundo que é de tijolo, mas que o seu segmento é logístico. Outra coisa a se observar, seu patrimônio, gente. Toda vez que você vai investir em um fundo imobiliário, é muito importante você buscar entender quanto que ele tem em patrimônio, tá? Também, como se trata de um fundo de tijolo, é muito importante você analisar se esse fundo imobiliário tem passivo. Também quanto que sobra de patrimônio líquido, tá? E nesse momento, pessoal, o seu patrimônio total em imóveis avaliado está em 917,22 milhões, tá? O seu passivo, que é a dívida que ele adquiriu para estar aí ajudando, né, a comprar ou construir esses imóveis, chega a 382,92 milhões, ou seja, quase 383 milhões em dívida, tá? Que o fundo tem. E essas dívidas como que são? Elas estão ali, né, em 3 CRIs que o fundo adquiriu. Na verdade, ele não adquiriu, né? Ele emitiu ao mercado para captar dinheiro. Algum outro fundo, alguma empresa foi lá, adquiriu esses
CRIs, deu esse valor para o fundo, né? E agora o fundo precisa estar pagando, né, no seu período estipulado esses CRIs. Agora, quando pega o patrimônio total em imóveis e se tira aí, subtrai o passivo, que é 383, quase 383 milhões, quanto que sobra de patrimônio líquido? Sobra, pessoal, exatamente 534,30 milhões. Ou seja, se vendesse tudo agora, o que sobraria de patrimônio líquido era 534 milhões. Eu, dando a minha opinião sincera, eu não vejo um grande problema nesse passivo, eu vejo até uma dívida aí bem controlada, tá? Outra coisa, pessoal, que você deve analisar quando você vai investir um fundo imobiliário que ele tem passivo, é analisar se os contratos de locação que esse fundo imobiliário tem, tá? Se ele coincide com o tempo da dívida, porque aí, claro que a gente entende que aí o fundo sim, se não houver problema no pagamento dos aluguéis, se não houver problema com as empresas que estão locando esses galpões, a gente entende que esse fundo não vai ter problema nas suas receitas na hora de pagar, liquidar esses CRIs, essa dívida. E com o passar do tempo, você vai pagando a dívida, a gente entende o quê? Que a dívida ela tende a diminuir e o patrimônio líquido tende a subir, ok? Outra coisa também, o seu patrimônio está distribuído em quê, né? Em que esse fundo ele está investindo? E nesse caso, o GALG 11, ele tem 5 galpões, né, logísticos industriais. Ele também tem aí CRIs, né? Tem um pouco de dinheiro aí aplicado em 3 CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E também tem um pouco mais ali, acho que quase 9 milhões ou 9 milhões aplicado em um fundo de investimento ali do Banco Itaú. Quem são os seus inquilinos? Que é outra coisa que a gente também deve ficar atento, né? Ele tem aí, pessoal, os inquilinos dele são a empresa Souza Cruz, ele tem um galpão locado para a empresa Souza Cruz, ele tem 2 galpões locados para a BRF, né, alimentação, setor de alimentação, e ele também tem 2 galpões logísticos industriais locados aí para uma empresa Air Liquide, uma empresa que está aí no ramo, né, da saúde. Ela faz a distribuição ali de 3 importantes gases como nitrogênio, oxigênio e o hidrogênio, e está, né, correlacionada ali o setor da saúde. Outra coisa também, qual é o indexador, né, desses contratos? Qual o tempo desses contratos? São contratos atípicos? Vera, o que é contrato atípico? É um contrato em que, se o inquilino ali desistir do tempo previsto do contrato estabelecido, é ele que tem que arcar ali com o restante dos aluguéis, né, com o remanescente que tinha para se pagar. Então a gente vê aí que tem sim, né, também umas garantias, né, favoráveis para esse fundo na hora que ele vai fazer os seus contratos de locação. E isso é bom? Sim, é muito bom, porque isso também favorece o cotista, né? Traz menos risco. Lembrando que nenhum investimento é risco zero, pessoal. Nem mesmo o investimento que é considerado mais seguro, que são os investimentos em tesouro direto, já que é garantido pelo Tesouro Nacional. A gente sabe que não está livre de risco, porque a gente sabe que de uma hora para outra não é que vai acontecer, mas pode ser que a economia de um país venha aí, né, super desvalorizar, ou seja, e ser como países aí que uma pilha de dinheiro em papéis vale exatamente quase nada na hora de comprar, né? Então, a gente sabe que nenhum investimento é risco zero. Porém, umas situações, umas medidas como essa que os gestores tomam, sim, vem fazer com que o seu risco venha a ser diluído, venha a ser diminuído. Bem, pessoal, desse fundo imobiliário eu tenho exatamente 15 cotas, eu estava com 5 cotas, e comprei mais 10 cotas, e eu vou receber por esse fundo, pessoal, R$1,23. Bom, até o momento eu investi pouco mais de R$100, então a gente vê que pelo dividend yield desse fundo e pelo que eu investi, que foram apenas R$100 e poucos, bem pouco mesmo, o primeiro investimento foi R$46,50 e agora o último investimento em 10 cotas, já que é um fundo de base 10 e está a R$8 e pouco, eu paguei exatamente R$82,60 por 10 cotas. Então a gente vai ver que eu praticamente investi, acho que menos de R$125 e vou receber R$1,23. E isso, pessoal, já dá quase 1% de proventos, né, sobre o que eu investi, tá? Relação quanto ao que eu investi.
Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que as dicas que eu passei aqui nesse vídeo venham servir, venham te ajudar na hora de investir em um fundo imobiliário do tipo tijolo e segmento logístico, tá bom? Tchau, gente, até a próxima e que Deus abençoe as nossas vidas.